de Brasília. Já está aí o Cláudio para trazer o seu destaque. Fala, Cláudio, bom dia. Olá, Pedro Campos, muito bom dia a todos. Eu trago aqui como destaque a sessão de ontem da CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga no Congresso Nacional o roubo bilionário aos aposentados no Brasil. Somente nos descontos associativos, como a gente vem acompanhando, foram vítimas desse roubo mais de 9 milhões de pessoas. Entre aposentados, aposentadas e pensionistas que foram simplesmente surrupiados por entidades inescrupulosas, sindicais ou associativas de maneira geral, que tiraram dinheiro das aposentadorias sem que as vítimas soubessem ou tenham autorizado essa coisa. Bom, o fato é que ontem a CPI foi bastante movimentada, marcada pelo depoimento de um contador, um único contador, que aliás nem mora mais no Brasil, mora nos Estados Unidos, Mauro Palombo Concílio. Ele é acusado de dar suporte contábil, de dar aparência de legalidade do ponto de vista contábil a quatro dessas entidades associativas que juntas, de acordo com o relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, roubaram 700 milhões de reais dos aposentados. 700 milhões de reais. Bom, mas ontem também a CPMI teve sessão de votação, foram aprovados cerca de 300 requerimentos de todo tipo, de convocação, de convite, requerimento de quebra de sigilos bancário, fiscal, etc., dessa turma aí dos investigados, mas deixaram de ser votados 70 requerimentos, exatamente em razão da pressão do governo, da bancada governista, ligada ao pessoal do Partido dos Trabalhadores, do PDT, do PSOL, etc., que para não convocar várias pessoas. A principal delas, e a mais polêmica do dia, foi Jorge Messias, que é o ministro-chefe da Advocacia Geral da União. A CPMI considera importante a convocação ou o depoimento do ministro, porque, afinal de contas, ele é acusado, inclusive foi motivo isso de reportagem no jornal da Band, de haver ignorado alertas dos próprios subordinados da AGU, Advocacia Geral da União, de que sindicatos picaretas, associações também igualmente desonestas, estavam roubando os aposentados. Isso foi feito por um grupo de funcionários da AGU que se encarrega exatamente de examinar a eficácia e a eficiência do trabalho da Advocacia Pública da União. E eles ficam ali verificando e tal, e perceberam, nessa verificação do trabalho em todo o país, que havia uma enxurrada de ações judiciais de aposentados e pensionistas reclamando exatamente desse roubo continuado de suas aposentadorias. Era muita gente reclamando, milhares, e olha, ministro, isso está acontecendo isso. E as entidades mais citadas, disse lá o relatório desses funcionários, são as seguintes, e eles listaram ali, enfim, pelo menos 9 entidades que eram as mais citadas que eram alvo dessas ações judiciais. E o ministro simplesmente ignorou. Ele só tomaria qualquer medida um ano depois, exatamente um ano depois. O alerta foi em abril de 2024, a operação da Polícia Federal foi em abril de 2025, este ano, e o ministro Messias só tomaria uma medida depois da operação da Polícia Federal, em maio, pedindo o bloqueio de ativos, etc., de algumas dessas entidades. Mas deixou de fora entidades que foram, inclusive, alvo daquela primeira fase da operação da Polícia Federal, como, por exemplo, o Sindicato do Irmão do Lula. Ficou de fora das providências ali, das atenções do chefe da AGU, assim como a CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, que é controlada há muito tempo, historicamente, pelo Partido dos Trabalhadores, pessoal muito ligado ao presidente Lula. E o Jorge Messias tirou essas pessoas do raio, digamos assim, de atuação da AGU. E isso configuraria tudo isso, essa omissão do ministro, crime de prevaricação. É o que dizem lá os parlamentares de oposição. E num momento como esse, que o ministro está indicado para integrar a Suprema Corte, é um bom momento de ele mostrar o acerto ou não dessa sua falta de iniciativa, digamos assim, naquela ocasião.
Também outras pessoas foram blindadas de votação. Na verdade, os requerimentos nem chegaram a ser votados em razão da confusão que se estabeleceu, mas teve figuras assim que tem muito a explicar e cuja convocação nem sequer foi votada, mas o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, garantiu que na próxima quinta-feira todos serão votados. Mas, enfim, o que deixou de ser votado ontem, entre estes, os mais relevantes, seriam as convocações de Ricardo Bimbo. Ele é coordenador de Ciência e Tecnologia do Partido dos Trabalhadores. Pois é. Gustavo Marques Gaspar, que é empresário e foi assessor do senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão. Esse senador foi o primeiro político a ser citado nas investigações. Aliás, ele pode constar, não se sabe ainda, é claro, de uma lista que foi requerida e aprovada pela CPMI, foi requerida pelo senador Jorge Seife, que era exatamente para a Polícia Federal listar, informar quais os parlamentares, deputados federais, deputados estaduais e também senadores, os políticos, que estão no alvo ou no centro dessas investigações. Bom, o fato é que o senador Weverton Rocha, que se mexe muito nos bastidores, conseguiu impedir a convocação do seu ex-assessor, que é um empresário envolvido até o pescoço nessa questão. Bom, esse senador Weverton Rocha, do PDT, aliás, é o relator da indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Você vê que tudo se conecta, né? E ele também é um senador que tem feito o diabo para não ser nem sequer citado nos debates, ameaça de processo deputado, que eventualmente lembre essa sua condição e etc. Outra convocação que não foi nem sequer discutida foi da diretora de Tecnologia e Informação do INSS, Leia Bressi Amorim. É o tipo da resistência do governo, dos governistas, que também não é muito compreendida, né? Ela é responsável pelos sistemas e pela segurança das bases de dados da autarquia. Foi exatamente por aí que os vigaristas conseguiram roubar os aposentados. E, finalmente, uma outra convocação que não foi votada, mas será na próxima semana, é de Marcelo Oliveira Panella. Ele foi chefe de gabinete do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe. Essa gente continua tendo muito a explicar. Agora nós voltamos a São Paulo com Thaís Freitas. Muito bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto, a todos que estão conosco hoje aqui no Jornal Gente, nesta sexta-feira, dia